Sejam bem-vindos, estamos no podcast na primeira pessoa, precisamente para tirar as dúvidas e questões que possam estar a surgir aos professores e às professoras que já têm em mãos o projeto pedagógico de inglês para o ensino profissional para o ano 2, o Like a Pro, e nada melhor do que as próprias autoras para nos esclarecerem todas as dúvidas que possam estar a surgir. Inês Rodrigues, Cláudia Abreu, muito obrigada por estarem aqui connosco, obrigada por este tempo, e vamos então tentar esclarecer algumas dúvidas. Começo por vos perguntar quais são assim as grandes novidades do projeto neste ano 2 para o ensino profissional. Nós para este projeto número 2, o manual do 4, 5 e 6 do Like a Pro, nós ouvimos muito os professores. O ano passado tivemos a possibilidade, quando percorremos o país a apresentar o primeiro manual, de ter muito feedback por parte dos professores e integramos precisamente essas ideias e essas sugestões neste manual, e por isso são muitas as novidades que nós este ano temos para apresentar. Para além de termos reforçado várias áreas, nomeadamente a área da cidadania, a área dos ODS, que é tão essencial para o ensino neste momento. Nós, por exemplo, temos como reforço as medidas adicionais e seletivas, porque sabemos que nas nossas escolas nós temos todos alunos com medidas adicionais e seletivas, e por isso temos um caderno dedicado exclusivamente a esses alunos para não deixar ninguém para trás. Ou seja, o nosso mote este ano é mesmo não deixar ninguém para trás, e por isso quer a recuperação de faltas e módulos, quer o próprio Teacher's File, tem fichas dedicadas exclusivamente a esses alunos. Não deixar ninguém para trás é, aliás, uma das frases das Nações Unidas, e quando falamos em Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Cláudia Abreu, quer especificar um bocadinho o que é que temos de diferente? Sim, por exemplo, nós o ano passado já tínhamos bastantes fichas extra que o professor podia usar, mas este ano criamos um caderno específico mesmo para alunos com medidas seletivas e adicionais, em que inclui não só fichas por domínios, mas este ano tivemos o cuidado de inserir legislação, relatórios, planificações, checklists que as pessoas podem consultar, por exemplo, que faz muita falta e muito jeito aos professores no meio de uma panóplia de burocracia, por exemplo, que têm que fazer. Incluímos testes específicos também para estes alunos e, portanto, além de termos na mesma fichas extra para alunos com medidas universais, os chamados medidas universais, não é? Quando olhamos também para as novidades, também olhamos para as temáticas que abordam no Like a Pro, e eu gostaria que dissessem quais são. Aliás, a equipe essas este preocupações. Ano é alargada. Nós o ano passado éramos 2, este ano somos 4, exatamente porque inserimos muita coisa no manual, e uma das novidades, por exemplo, no próprio manual, é atividades ligadas, por exemplo, à literacia financeira, coisa que não existia até agora. Estamos a falar de alunos no profissional. Criamos um budget, ensinamos o aluno a criar um budget pessoal, que é muito importante. Outra das novidades é nós vamos sugerir atividades que utilizem a inteligência artificial. Portanto, nós não somos contra, pelo contrário, mas tudo com peso e medida. Por exemplo, uma das novidades também do projeto é nas páginas de escrita. Propomos um PowerPoint de escrita que permite ao professor fazer download e projetar na aula e reconstruir ou desconstruir o texto. Portanto, o aluno, nós sabemos que na escrita iria recorrer, por exemplo, ao ChatGPT ou outra plataforma semelhante, mas nós vamos dar ao professor esse PowerPoint para que o aluno em aula possa, com a ajuda do professor, fazer essa desconstrução. Ao mesmo tempo que, noutras páginas, sugerimos atividades em que a inteligência artificial é utilizada. Portanto, essa junção de várias componentes. Ou seja, estamos a falar de aprender inglês com uma utilidade concreta naquilo que será o dia-a-dia destes alunos e destas alunas. Exatamente, até que, por exemplo, neste momento já se fala da literacia em inteligência artificial, e nós já estamos aqui também a dar esse primeiro passo, ou seja, não seguindo aquelas plataformas, eles todos conhecem o ChatGPT e afins, mas não seguindo esta lógica, seguindo outras ferramentas e dando a conhecer outras ferramentas que possibilitem o desenvolvimento de outras skills, como é o caso do speaking e do writing, e foi isso precisamente que quisemos trazer também
para este manual. Querem-nos falar um bocadinho do manual de oferta a comunicar em inglês? O que é isto? Isto é uma necessidade muito grande que nós temos nas escolas. São vários os professores, e nós próprios já aconteceu, chegarmos a uma escola, para além de darmos o dito inglês geral, termos adicionado uma UFCD, uma unidade de formação de curta duração, que é algo extra. Podem ser 50 horas, podem ser 100 horas, podem ser... Por exemplo, na minha escola, ano passado, tinham 180 horas extra, o que é muita hora em termos de língua, não é? E onde o professor não tem qualquer tipo de material que o apoie. Daí nós, este ano, oferecermos com este manual o Comunicar em Inglês, que no fundo é um manual, ou seja, tem todas as componentes do manual normal, tem os vídeos, os PowerPoints, tem novidade que é o Immersive Reading, que vai ser uma novidade este ano também, e onde todos os conteúdos estão interligados. Não estamos a falar de fichas, porque isso também nós podemos fazer através das newsletters, obviamente, mas estamos a falar de um manual completo, integrador, onde se trabalha essencialmente duas skills, o speaking e o writing, porque é isto que se trata, o comunicar em inglês. E por isso o professor vai ter aqui um conjunto de instrumentos e de ferramentas onde pode trabalhar precisamente essas 50 ou muitas mais horas, porque o manual dá para muitas mais. E não é só um manual, nós estamos a falar aqui na realidade 2 manuais que foram criados, porque lá está, não são 50 horas, são mais de 50 horas, nós fizemos um manual perto para 200 horas, mas tivemos que o dividir em 2, exatamente porque estamos a falar de um manual que, pela sua complexidade e transversalidade, não estamos a falar de um manual que dá para todos os cursos, que o dividimos em 2 partes, para que no próximo ano o professor possa, por exemplo, em conjunto com o módulo 8 e 9, que os temas são muito semelhantes, trabalhar com o manual de comunicar em inglês. Portanto, é um manual que permite dar não só a UFCD, como permite ser manual de apoio ao professor no próprio inglês. Portanto, e achamos que seria muito interessante oferecer ao professor, em caso de adoção, este manual. Há pouco falou do Immersive Reading, sabemos que a escola virtual tem novidades muito interessantes também para as línguas, mas para todas as disciplinas. Estamos a falar nomeadamente da leitura assistida, dos dicionários. Isto é uma vantagem para quem dá aulas? É uma vantagem enorme, até porque permite que o aluno, de uma forma autónoma, possa ele próprio e ao seu ritmo trabalhar a pronúncia, por exemplo, ou trabalhar o vocabulário. E esta nova ferramenta de Immersive Reading, para além de apoiar o aluno na sua própria pronúncia, porque vai lendo as palavras, ajuda-o também a desconstruir e a entender o texto, porque pode perceber-se qual o significado daquela palavra. Os verbos estão em língua gestual, o que torna por si só esta ferramenta inclusiva, permite uma melhor leitura e facilitada ao ritmo e às dificuldades de cada aluno, ou seja, cada aluno pega na ferramenta e utiliza mediante as suas próprias dificuldades, o que é muito interessante. Muito interessante. As cores, permite mudar a cor, por exemplo, o tamanho da letra e até o dicionário por imagem. Portanto, achamos que esta ferramenta será muito interessante o professor usar na aula e explicar como é que se utiliza, e depois o aluno, tendo acesso em casa, pode ler um texto ou expressões com esta ferramenta. Vai ser muito interessante e tem tudo a ver com as nossas medidas seletivas e adicionais. É uma ferramenta que complementa a 100% o que nós pensamos em termos de incluir todo tipo de alunos na sala de aula. Olhando aqui um bocadinho para o ensino profissional, nós sabemos que os professores têm muitas vezes dificuldade de dar aulas a diferentes cursos, são inúmeros cursos, e portanto eu pergunto como é que é possível e de que forma é que o projeto ajuda a que seja relativamente simples e que seja possível preparar as aulas para esta grande diversidade de cursos. Essa já foi uma necessidade que nós sentimos enquanto profissionais, e muitas vezes são os próprios alunos também que pedem algo mais específico para as suas áreas. O que nós fizemos já o ano passado oferecemos já o English for Specific Purposes aos professores, com 12 cursos na altura. Este ano alargamos a 15 cursos e aquilo que fazemos é pegar nas UFCDs que esses cursos abordam nas mais diversas vertentes, nomeadamente na componente técnica, e trabalhá-los na língua inglesa. E por isso o professor pode trabalhar com os alunos, por exemplo, no caso de Catering and Bar,
pode trabalhar, por exemplo, o vocabulário relativo ao bar, ou então na geriatria, que instrumentos é que são necessários para cuidar de um idoso. Nós não somos técnicos, nós não somos, nós provavelmente nem em português conhecemos a maior parte destes nomes, não é? Também precisamos trabalhar muito para construir este manual, mas é um manual que vai ser muito útil, quer ao professor e essencialmente ao aluno, porque depois acaba por acompanhar, digamos assim, as outras UFCDs. Eu lembro-me de utilizar, por exemplo, as fichas com a minha turma de eletricidade, e utilizei-as antes de eles darem os conteúdos na componente técnica, e eles depois, passado um mês, disserem: professora, temos isto na componente técnica e sabíamos tudo. Ou seja, eles próprios sentiam-se motivados. O meu foi ao contrário. No restauração e bar, eu dei os vários copos, não é? Uma ficha com copos, talheres e assim, como se punha à mesa, não é? E eles já sabiam tudo, portanto, eles sabiam mais do que eu. Eu tive que olhar para as soluções para perceber se estava certo ou não, porque eu não reconhecia a diferença de tipo de copos e a localização do guardanapo e do garfo e assim. E eles fizeram aquilo num instante. Entre eles estavam a fazer a ficha, estavam já a discutir, porque no final todos tinham correto, porque eles já sabiam, já tinham dado, como professor de técnica, algo que foram dar em inglês, mas com vocabulário em inglês. Portanto, estas fichas realmente... E depois, não é só isso. Nós trabalhamos integrated skills, ou seja, é reading, é writing, é speaking, tudo isto é um manual completo que tem a PowerPoints de pre-reading, temos vídeos associados, temos listenings, tudo em contexto real. Por exemplo, no bar este ano incluímos fazer um relatório, um inventário. Um inventário, faltava uma palavra. Um inventário, ou seja, é algo que eles têm que fazer no restaurante, por exemplo, têm que saber quantas garrafas de sumo é que têm, o que é que falta fazer. Portanto, a ideia de criarmos uma escrita real, porque no mundo real eles vão ter que fazer o inventário e depois vão ter que escrever um e-mail a pedir ao fornecedor o que é que precisam. E isto está espelhado no nosso manual. E depois terminamos sempre o curso com uma sugestão de um projeto. Algo que o ano passado, por sugestão de colegas, não tínhamos, e este ano, exatamente por essa sugestão, como a Inês tinha referido logo no início, incluímos uns 15 cursos. Temos projetos para cada um dos cursos, o que torna ainda mais aliciante este livro. E é com certeza uma mais-valia para quem está nas salas de aula, certo? Eu queria recuperar aqui um bocadinho a frase que há pouco a Inês Rodrigues nos disse relativamente ao não deixar ninguém para trás, esta grande preocupação que de forma genérica temos sempre nos projetos pedagógicos da Porta Editora, e estamos aqui a falar em específico do Like a Pro, e eu gostaria de tentar perceber de que forma é que este projeto consegue ajudar aqueles alunos que têm mais dificuldades, e porque sabemos que os professores são confrontados no ensino profissional muitas vezes com estas situações. De que forma é que podem puxar esses alunos para que eles não fiquem para trás? Precisamente com a adaptação de todos os materiais que nós temos. Nós tivemos essa preocupação já desde o ano passado, por exemplo, quando temos as nossas Mixabilities no nosso Teacher's File, onde temos 2 níveis de fichas de trabalho, precisamente para que, se o professor assim entender e tiver diversos níveis de alunos dentro de uma sala de aula, que temos todos, obviamente, possa eventualmente dar a mesma ficha com um grau de dificuldade diferente, mas é a mesma ficha, é o mesmo conteúdo que o aluno está a trabalhar e não se sente diferente na sala de aula, que isso é que é mais importante. Mesmo layout, mesma tipologia de exercício, o mesmo texto, mas trabalhado de forma diferente. E isso é inclusão. E nós temos tudo isto espelhado ao longo de todo o projeto, inclusivamente com no próprio workbook, com alguns exercícios like a Pro, que também já puxam um bocadinho mais por aqueles alunos que também vão mais além, porque também os temos, não é? Nós não podemos, o Leave No Man Behind é mesmo não deixar também aqueles que querem progredir mais, e então temos também os exercícios like a Pro espelhados no manual para aqueles alunos que conseguem dar um passo em frente. E temos uma novidade este ano também, nas fichas de recuperação de faltas e módulos, que o ano passado já oferecíamos com o projeto, e este ano, além das fichas que o ano passado já tínhamos, acrescentamos umas fichas mais simples para os alunos com medidas educativas, neste caso seletivas e adicionais, ou seja, são fichas com uma letra maior, por exemplo, imagens maiores, muito mais simplificado, o que permite, se o aluno faltar e quisermos recuperar um módulo, e se tivermos um aluno, por exemplo, com medidas seletivas ou adicionais, essa ficha permite trabalhar com esses alunos. Também é uma novidade que este ano, para incluir todos, tivemos que acrescentar no projeto.
Cláudia Abreu, Inês Rodrigues, muito obrigada pelo vosso tempo, pelos vossos esclarecimentos, que são com certeza muito úteis para quem está neste momento a olhar para aquilo que é o projeto pedagógico Like a Pro, para o ensino profissional para o ano 2. Resta-me dizer que já sabe que pode esclarecer todas as suas dúvidas através do site do Espaço Professor da Porta Editora, também através da linha do professor e, claro, sempre com o auxílio do seu consultor pedagógico. Muito obrigada, até breve. Porta Editora. O seu trabalho faz toda a diferença.